Oi, eu sou a Giovana e este é o meu Draw My Life. Eu não sou nenhuma famosa ou algo do tipo. Talvez nem seja tão importante eu desenhar minha vida para alguns, mas para mim é muito importante compartilhar minha história com vocês. Então, qual é a minha história? Eu nasci em 19 de abril de 1986, uma sexta bastante ensolarada em Curitiba. Isso é uma coisa bastante rara lá. Mas muito nova, eu me mudei com meus pais para Aracaju, onde eu vivo até hoje. Meu pai se chama Albert e minha mãe Bianca. Meu pai, um descendente de alemães, sempre foi muito disciplinado, rigoroso, vivia para o trabalho. Minha mãe, uma descendente de italianos, muito amorosa, carinhosa, abdicava de si mesmo pela família. Eu sou filha única. Por não ter irmãos para brincar, nem primos que morassem próximo a mim, fui uma criança muito solitária. Passava horas no meu quarto, brincando com meus lápis de cor. Eram meus melhores amigos. Através deles, eu podia viver em um mundo de fantasias que eu criei. Sempre ia para lá quando meus pais brigavam. Como eu era uma criança muito criativa, além de desenhar, adorava ler, criar histórias para as minhas bonecas. Eu sempre amei a música, amei dançar. Sonhava em ser cantora quando eu crescesse. Vivia imitando a Sandy e na minha imaginação a tinha como amiga. Minha mãe sempre me apoiou e incentivou a seguir atrás dos meus sonhos, mas meu pai não gostava nada disso. Na escola, sempre fui boa aluna. Só tirava notões. Lembro que no ensino fundamental, ganhei muitas medalhas por ser a primeira da classe. Minha mãe ficava toda orgulhosa, mas meu pai só dizia: "Não fez mais que sua obrigação." Mas minha paixão mesmo, o que eu mais gostava na escola, eram as peças que fazíamos. Nossa, como eu adorava aquilo. E as aulas de música, de pintura. Eu podia ser eu mesma naqueles momentos. Com o passar do tempo, meu pai se tornou mais rígido. Achava que todas as coisas que eu gostava eram perda de tempo. Então, ele me trocou de escola. Fui para uma onde todo o ensino era focado no vestibular. Ele queria que eu entrasse na faculdade de Direito, para assim poder assumir o escritório da família. Com isso, acabei me afastando de todos os meus amigos e me tornando uma pessoa mais antissocial. Ao fim do ensino médio, passei em primeiro lugar em uma universidade bastante concorrida para Direito, assim como meu pai sempre quis. Na faculdade, conheci várias pessoas, mas não conseguia me relacionar com elas, exceto por um garoto alto, meio magrelo, que insistia em ser meu amigo. Este é o Renato. Vocês vão me ouvir falar muito dele. E a faculdade era uma tortura para mim. Não suportava as aulas, nem aquelas pessoas que tinham que conviver. Já não conseguia mais me concentrar como antes. Manter as boas notas se tornava cada vez mais difícil. Passava noites em claro, com insônia, sem conseguir dormir. Cada vez mais tinha vontade de me isolar do mundo. Mas para não decepcionar meu pai, continuei a estudar. Daquilo tudo, a única coisa boa que me aconteceu foi o Renato, que nunca saiu do meu lado e não me deixava desistir. Mais ou menos na metade do curso, eu percebi porque o Renato fazia tanta questão em estar ao meu lado, em ser meu amigo. Ele gostava de mim, e eu também gostava dele. Depois de alguns meses juntos, nós decidimos oficializar nosso namoro. Isso, na mesma época que minha mãe ficou doente, foi uma fase muito difícil. Minha mãe lutou por 2 anos contra um câncer de mama que estava em estado avançado. Foi nesse período que tudo se intensificou. Eu já não era mais a mesma pessoa. Me tornei uma garota desleixada comigo mesma. Me irritava e ficava tensa com tudo e todos. Comecei a criar comportamentos tidos como estranhos, bizarros. Não tinha interesse em mais nada.
Tudo isso ia se agravando, até o momento do ápice, que veio após o falecimento da minha mãe. Lembro que passei 2 dias trancada em um quarto, não comia nem dormia. Não deixava nem mesmo o Renato se aproximar de mim. Fiquei agressiva. Via vultos no escuro e ouvia vozes que mexiam comigo. Elas me mandavam fazer coisas, mandavam ferir meu pai e depois a mim. Após esses dias, meu corpo não suportava mais a exaustão. Foi quando meus familiares conseguiram me conter e me hospitalizaram. Lá, fiquei sedada por dias, e quando eu acordava, todos aqueles delírios e alucinações voltavam. E aí, começo porque lhes conto minha história. Eu fui diagnosticada com esquizofrenia. Mas, o que seria a esquizofrenia? Esta doença não tem causas definidas. O que se sabe é que há um excesso de algumas substâncias no cérebro, como a dopamina, e a atividade cerebral em algumas regiões, como da audição e da visão, são aumentadas. Por isso, as alucinações e os delírios. A esquizofrenia também pode sofrer influência genética. Os fatores ambientais, como o estresse do dia a dia e o uso de álcool e de drogas, podem desencadear a doença. No meu caso, descobri que o meu avô, o vô Hilbert, pai do meu pai, apresentava sintomas da doença, mas este nunca foi um assunto muito comentado na minha família. Naquela época, o estigma sobre pacientes com transtorno mental era muito maior. Ele não procurou ajuda e, com isso, acabou cometendo suicídio ainda muito jovem. Esta doença acomete cerca de 1% da população mundial. No Brasil, são registrados, em média, 56 mil casos por ano. A esquizofrenia aparece comumente na adolescência e, no caso das mulheres, o surgimento pode ser mais tardio. Eu, por exemplo, tive minha maior manifestação aos 22 anos. Ela também pode se manifestar na infância, mas nestes casos com menor frequência. A esquizofrenia pode se instalar em um pequeno espaço de tempo, questão de dias, meses ou ao longo dos anos, como foi meu caso. Às vezes, quando pequena, normalmente após brigas dos meus pais, eu tinha pequenas alucinações, ouvia sussurros, mas não conseguia identificar de onde vinham. Eu apresentei os chamados sintomas positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos são as alucinações e delírios, estes que eu não conseguia perceber. É muito difícil distinguir o real do imaginário. Isso que torna mais difícil aceitar o fato de ter a doença. Os sintomas negativos são apatia, isolamento, descuido com a higiene, entre outros. Estes sintomas podem variar dependendo do tipo de esquizofrenia. A doença é classificada em 5 tipos. A esquizofrenia desorganizada, o qual o doente tem um distúrbio social intenso, não se importa com a aparência, por vezes tem comportamento infantil e dificuldade em raciocinar e se expressar claramente. Esquizofrenia catatônica. Ela afeta o comportamento motor. A musculatura pode ficar mais rígida, diminuindo os movimentos do corpo. O esquizofrênico catatônico pode fazer caretas ou expressões faciais estranhas e não interagir muito com as outras pessoas. Uma pessoa com esquizofrenia paranoide, como o nome mesmo já diz, se torna uma pessoa paranoica. Cria a falsa ideia de que as pessoas ao seu redor querem lhe fazer algum mal. Com isso, essas pessoas podem ser mais hostis e até mesmo agressivas. A esquizofrenia diferenciada pode incluir sintomas de mais de um subtipo de esquizofrenia. E a esquizofrenia residual apresenta apenas alguns sintomas desta doença. Nos dias em que fiquei hospitalizada, fui diagnosticada com a esquizofrenia diferenciada. Não me recordo muito bem desse período. Como já falei antes, a maior parte do tempo que fiquei lá, fiquei sedada. Pelo meu pai e meus tios, eu estaria lá até hoje. Mas o Renato, lembram dele? Então, o Renato fez de tudo para me tirar de lá.
Ele não suportava mais me ver o estado em que me encontrava. Ele foi atrás de informações. Buscou entender a doença e todas as formas de apoio que eu poderia ter para me curar. Mas, infelizmente, a esquizofrenia não tem cura. A esquizofrenia é uma doença crônica, progressiva caso não haja tratamento. Mas as pessoas portadoras desse transtorno podem ter uma vida relativamente normal, e foi isso que o Renato quis buscar para mim. Foi aí que eu conheci o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Lá eu continuei com a terapia medicamentosa e iniciei a terapia psicossocial. A assistência da equipe multidisciplinar da unidade que eu frequentava foi fundamental para eu não interromper o tratamento, afinal, todos os efeitos colaterais do Haldol, Plequetil, diazepam e os outros tantos medicamentos que eu já tomei eram bastante desagradáveis. Já a terapia psicossocial foi muito importante para eu entender minha doença e aceitá-la. Eles tentam, com esse tipo de assistência, manter o paciente próximo à sua família, fazendo com que ela participe da sua vida e o ajude a enfrentar a doença. Infelizmente, não foi bem isso que aconteceu comigo. Meus familiares se afastaram ainda mais de mim, inclusive o meu pai, e os poucos amigos que tinha diminuíram ainda mais. Foi difícil a negação dessas pessoas, mas eu encontrei um anjo na minha vida, que me ajudou a passar por tudo isso. A enfermeira Carmen Miranda. Carmen sempre foi muito atenciosa comigo e com todos os outros pacientes. Ela sempre buscou conhecer minha história, ouvir tudo que eu tenho a falar e ouvir com muita atenção. Ela busca saber sempre como eu estou, saber o que os medicamentos vêm causando em mim. Ela me orienta a não me descuidar em relação à minha higiene, alimentação, ao uso dos medicamentos e outras coisas. Ela me estimula muito a participar das terapias de grupos e as terapias familiares que temos no CAPS e a interagir com os outros pacientes. Também me estimula a socializar com pessoas de fora da unidade, como por exemplo, meu namorado, que sempre me acompanha na unidade quando pode. Além das terapias que temos lá, também há oficinas de música, artesanato e pintura. Depois de anos, voltei a me encontrar com essa grande paixão que tive na infância. Nesta oficina, pude aprender várias coisas e descobri que tenho talento para a pintura. Hoje, aos 28 anos, consigo levar uma vida relativamente normal. Com o uso correto dos medicamentos, os sintomas são amenos e raros. Uso a pintura como forma de me manter tranquila e ter o controle sobre a doença. Consigo me sustentar com a venda dos meus quadros e já fiz algumas exposições internacionais. Ainda frequento o CAPS, onde além de participar das terapias, também sou voluntária como professora de pintura. Ah, sim! Sou noiva, gente! Após 8 anos de namoro, aceitei me casar com o Renato. No final do ano, oficializaremos nossos votos. Há mais ou menos um ano, quando fui pedido em casamento, o Renato conseguiu fazer com que reatasse o relacionamento com minha família, em especial com meu pai, que hoje me aceita como sou e compreende minha doença. Eu poderia dizer que este é o fim da minha história, mas não é. Ainda terei muitos obstáculos a enfrentar, por isso achei importante compartilhar isso com vocês. Existe um estigma muito forte sobre pessoas com transtornos mentais, e eu gostaria de mostrar que com o tratamento e apoio das pessoas que amamos, podemos conviver com a doença sem sermos marginalizados na sociedade. Afinal, somos todos iguais e de doido todo mundo tem um pouco. Então, é isso. Fim?